Oi, gente, eu me chamo Christian, vou falar sobre a América Latina. O nome América Latina é por conta das suas várias línguas faladas em várias partes do continente americano. Na América do Norte, o único país que vai fazer parte desse contexto é o México, além de toda a América Central e a América do Sul. Os países da América Latina semelham-se em relação ao subdesenvolvimento, tais como economia fragilizada e atrasada, problemas sociais e políticos. Apesar das indústrias diversificadas de vários países latinos, três países conseguem se destacar em relação aos demais países. São eles: Brasil, Argentina e México. O México é a segunda maior economia latina, ficando apenas atrás do Brasil. O Brasil e o México juntos correspondem a 60% do PIB latino e mais da metade da sua população. O México está entre as 15 maiores economias do mundo como eu tinha falado anteriormente, a segunda maior economia da América Latina. O país, no entanto, é muito dependente do seu vizinho poderoso, os Estados Unidos, que é seu maior parceiro comercial e destino de 80% de suas exportações. Um dos principais desafios do México é a sua relação com os países da América Anglo-Saxônica, os Estados Unidos e Canadá, já que historicamente essa relação foi permeada por conflitos e perdas territoriais. Atualmente, o país precisa lidar com a concorrência das empresas e indústrias norte-americanas instaladas no país, o que desnacionalizam boa parte da economia mexicana e dinamizar também o destino de suas exportações, já que 80% das exportações que o México faz é para os Estados Unidos e ficando apenas 20% para os demais países que se quiserem exportar do México. É, e também o que aumenta a dependência desse país é por conta que os imigrantes vão para os Estados Unidos trabalhar e de lá eles mandam dinheiro para o seu país natal, que é o México, ou seja, o que torna mais dependente do país vizinho, os Estados Unidos. O México e o Brasil não são os melhores parceiros comerciais que existem atualmente. Por exemplo, só 2% das exportações brasileiras foram para o México e as vendas mexicanas ao Brasil foram menos de 1%, segundo o Banco Mundial. A economia do México é bem diversificada, incluindo indústrias de alta tecnologia, as duas grandes empresas estatais voltadas para o projeto de industrialização: o Petróleo do México, Pemex, e a Nacional Financeira. A Pemex estabeleceu um monopólio que se localizava na região do Golfo do México e também criou as bases para o desenvolvimento da indústria petroquímica. A Nacional Financeira, que era um banco de investimentos, financiou o desenvolvimento da indústria privada nos mais diversos setores. O que ajudou bastante também esse desenvolvimento foi o subsolo rico em recursos minerais, como por exemplo as áreas das serras, que se localizam na região central do país, que apresentam jazidas de prata, zinco, cobre e chumbo. Até hoje, a mineração e a indústria de transformação mineral representam parcelas significativas nas exportações nacionais. A exploração do petróleo ganhou impulso no país a partir da década de 70, quando o óleo se tornou o produto principal da exportação nacional. Se aproveitando do vasto mercado consumidor, o México decidiu não ingressar na OPEP a fim de determinar livremente os seus níveis de produção e não subordinar suas exportações ao sistema de cotas do cartel petrolífero. Hoje, as principais indústrias localizadas no México são automobilística, alimentícias, bebidas, siderúrgica, química, máquinas de extração e refino de petróleo. Com a entrada do México no NAFTA, a concentração industrial sofreu algumas alterações. As indústrias passaram a se concentrar próximas à fronteira com os Estados Unidos e fazem parte dessa realidade especial as indústrias montadoras de veículos e as chamadas maquiadoras, que trabalham para as grandes empresas do seu vizinho poderoso Estados Unidos. Energia, produção de petróleo, exportação mineral e manufatura. A agricultura representa 3,4% do PIB e emprega mais de 13% da população ativa, segundo o Banco Mundial de 2019. O México está entre os maiores produtores mundiais de café, açúcar, milho, laranja e limões. A pecuária e a pesca também são atividades importantes na indústria alimentícia. O México também é o quinto maior produtor e o segundo maior exportador desses produtos. A indústria emprega 26% da força de trabalho e representa quase 30% do PIB mexicano, segundo o Banco Mundial também.
O México está entre os principais produtores mundiais de vários minerais, incluindo prata, fluorita, zinco e mercúrio. Além disso, as reservas de petróleo e gás são os bens mais preciosos do México. O México é o grande produtor mundial de petróleo e a petrolífera Pemex anunciou a descoberta de um depósito equivalente a 500 milhões de barris em dezembro de 2019. O setor de serviço é responsável por mais de 60% do PIB e emprega 61% da população ativa. O desenvolvimento dos setores de alta tecnologia, informação e software estão experimentando um momento único, movidos pela qualidade da força de trabalho, pelos conglomerados e pelos baixos custos das operações que estão favoráveis à criação de centros de atendimento. Especificamente, os serviços médicos e o turismo crescem devido aos custos mais baixos do que outros países ocidentais. Em 2018, o México recebeu um número recorde de visitantes, estimado em cerca de 41,1 milhões de turistas, segundo a Secretaria de Turismo do México. A modernização industrial. No México, a modernização industrial baseou-se em investimentos estatais e transnacionais e em uma vasta oferta de recursos minerais. A industrialização do México baseou-se parecidamente com o do Brasil e da Argentina, guardadas as devidas proporções. O país latino começou a intensificar sua industrialização a partir da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, no governo do Lázaro Cárdenas. Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou de MEC 21 e eu vou estar dando continuidade ao tema industrialização da América Latina. Bom, para isso eu vou falar de um país que teve muita importância para a industrialização da América Latina, que é a Argentina. Então, a Argentina, a sua industrialização ela teve início no século XX e uma das grandes cidades que teve muita importância nesse desenvolvimento da Argentina foi Buenos Aires, que hoje é a sua capital. Essa transição de um país rural para um país urbano teve muita importância, teve muita ajuda de países vizinhos da Argentina. Então, muitos países ajudaram muito nesse capitalismo mundial. E a Argentina ela conseguiu se desenvolver muito com essa ajuda desses países vizinhos. A Argentina, com a ajuda dos seus países, ela teve muitas transições e exportações. Então, com as importações, com as imigrações dos habitantes de outros países para a Argentina, teve um impacto muito forte para o país. Então, o território rural cresceu muito porque os trabalhadores vinham e moravam e trabalhavam e a indústria só crescia com esse acréscimo de pessoas que vinham de outros países. Interconectado nacional, que se chama SIM. E a taxa com muito emprego, a taxa de desemprego na Argentina alcançou 21,3% no ano de 2021, em meio à crise que teve. Só que até maio do ano de 2007, a taxa de emprego havia caído 9,8%. Então a inflação anual chegou a 40%. Então caiu de 2002 para 2009, a inflação caiu 9,8%, o que é muito bom para um país, né? Sair de um baixo calão desse coisa e subir muito alto, porque a inflação caiu. Então, o produto interno bruto, que é o PIB da Argentina, cresceu muito, cresceu 8,5%, sendo que o PIB por per capita foi de 15 milhões em 2006. Em 2001, a Argentina decretou moratória, só retomando as negociações relativas à sua dívida externa em 2004. Então,
essa tendência, a total, equivale a 55% do PIB. E essa industrialização foi muito boa da Argentina, cresceu muito aos anos que passaram, e isso ajudou muito para hoje que a industrialização da América Latina, e o país ajudou muito para essa industrialização, né? Foi muito boa da Argentina, cresceu muito aos anos que passaram, e isso ajudou muito para hoje que a industrialização da América Latina, e o país ajudou muito para essa industrialização, né? A Argentina, ela teve um processo muito bom na divisão territorial do trabalho, de modo que a descentralização, com efeito dessa estrutura desse território, desse maior impacto para a industrialização dela. A industrialização do PIB, ela fornece várias nomenclaturas: da manufatura, do comércio, da imobiliária, da agricultura, do transporte, comunicação. Teve vários impactos nesses setores para a industrialização da Argentina como um todo. Então, essa industrialização ajudou muito a Argentina como um país que cresceu muito nesse meio industrial. Ela teve os países ajudaram muito também. A Argentina, como se deve muito a outros países, aos seus países vizinhos. Eles ajudaram muito nesse processo, tanto em trabalho, em mão de obra, porque vieram muitas pessoas, certamente, para a Argentina. E um país que cresceu muito nesse meio industrial. Ela teve os países ajudaram muito também. A Argentina, como se deve muito a outros países, aos seus países vizinhos. Eles ajudaram muito nesse processo, tanto em trabalho, em mão de obra, porque vieram muitas pessoas, certamente, para a Argentina. E ela teve essa ajuda desses países, e ela alcançou números muito bons, números tanto na economia, no PIB, que eles têm um PIB muito alto. Então esses números só cresceram durante vários e vários anos. Então a América Latina, ela tem outros países. A Argentina é um país considerado médio, que ainda não alcançou sua maior industrialização, ou, como eu posso dizer, ainda está em desenvolvimento, ela junto com o Brasil e junto com outros países. Então ela ainda tem que alcançar níveis mais altos, tanto de produtividade quanto de números, e ela ainda é considerado por muitos, um país intermediário, que ainda precisa ser mais industrializado, mais tecnológico, como se. Então, essa industrialização foi muito eminente, entendeu? Os investimentos muito rápido. A economia é baseada na agricultura e na pecuária, por conta dos imigrantes dos outros países. E a agricultura argentina é muito produtiva. Ela é uma das mais altas da América Latina e é uma das mais altas do mundo. E o país é um grande produtor, é um grande exportador, principalmente de cereais, sendo o principal produtor de trigo, que depois vem o Brasil, mas ainda o principal exportador de trigo é a Argentina. E ela exporta produtos derivados da pecuária, como carne, gado, lã. E essas exportações tem muita
tem muita importância para a economia da América Latina e da Argentina. Então, eles têm uma técnica muito boa, que é a técnica de refrigeração e de processamento de carne de referências positivas de setores, e a indústria pesqueira, que também é muito grande e muito potencializada e muito explorada também. Então a Argentina, ela teve esses grandes processos de pecuária e de exportações, teve muito ganho para a Argentina como um país que passou pelos processos de industrialização. Essa expansão, posso dizer, essa expansão da Argentina, da indústria, ocorreu a partir dos anos 90, graças principalmente do Mercosul, que o país, a Argentina, é um dos países que está no Mercosul, e apesar da economia da Argentina estar centrada na produção agropecuária, textil, química, de veículos, de metalúrgicas, de aço, ela tem aproximadamente 35% do produto interno bruto, que faz o PIB crescer muito. O PIB da Argentina é muito alto, chegando a 590 milhões de dólares por ano. No fim da década de 90, houve uma forte queda da produção industrial. E o modelo econômico adotado a partir de 2002 possibilitou a volta do crescimento da indústria para a Argentina, o que acelerou o processo da industrialização. Então, esse país, ele passou por altos e baixos até chegar no seu patamar, entendeu? No seu patamar industrializado. Quanto às fontes, o país da Argentina tem muitas fontes de energia. Cerca de 30 centrais elétricas, duas usinas e núcleos, duas usinas nucleares centrais existem no país, 62 centrais termoelétricas de combustível, de gás, que elas formam um sistema interconectado.